Agora a gente vai estudar as raízes dessa função quadrática, queridos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, lendo a definição de raiz. Olha aqui comigo. As raízes de uma função, e aí eu já te adianto, de qualquer função que você estudar na sua vida, ela vai ser os valores de x, aqui eu chamei de x1 e x2, porque a minha função é quadrática do segundo grau. Valores x1 e x2 tá o quê? A f de x1 é exatamente igual a f de x2, que é exatamente igual a zero. Olha para o nome. A gente conhece muito como raiz, mas a gente também tem uma definição que é o zero da função. Ou seja, são os valores de x que tornam a função identicamente nula. Isto é, que tornam o valor de y igual a zero. Maravilha? Então, o que a gente vai fazer? Nós vimos que nós temos duas incompletas. A incompleta b igual a zero e a incompleta c igual a zero. A gente vai estudar cada uma delas separadamente. Gabriel, eu lembro de... Guarda a formulinha que você lembrou aí. Eu sei que tu lembra, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre ela. Agora eu quero que você perceba que eu não preciso usar a fórmula nesses dois tipos de incompleta. Olha aqui comigo, por exemplo. Se eu tenho uma incompleta ax ao quadrado mais c, olha o que eu posso fazer aqui lindamente. Eu posso igualar isso daqui a zero, porque as raízes de uma função são os valores de x que tornam o y igual a zero. E olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma expressão ax ao quadrado, um termo c. Lembra que o a e o c vão ser números. Olha, por exemplo, do lado. Então, a gente vai tratar essa função do segundo grau como uma equação do primeiro grau. Tudo que é número para um lado, tudo que é letra para o outro. Olha aqui o primeiro passo. O c positivo, ele vai para o outro lado, negativo. O a que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. A gente tem que x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Então, daqui a gente vai tirar a conclusão, queridos, que a gente vai ter duas soluções. Mas, Gabriel, duas soluções Vamos para o exemplo numérico para a gente tirar as conclusões aqui. Quando a gente pega 2x ao quadrado menos 162, de novo, eu quero os valores ao qual a função vai dar zero. Então, pega o menos 162 e zone para o outro lado. Olha aqui. 2x ao quadrado é igual a 162. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X ao quadrado é igual a 162 dividido por 2. Olha que maravilha. X ao quadrado igual a 81. Quando você olha para o x ao quadrado igual a 81, a primeira coisa que você pensa é: qual é a raiz quadrada de 81? Isso está errado? Não, isso está incompleto, queridos. Por quê? Porque eu não estou te perguntando qual é a raiz quadrada de 81. Eu estou te perguntando que número ou que números ao quadrado valem 81. Então, aqui a gente vai ter como primeira solução o nosso querido x igual a 9. Maravilha! Só que não é só o 9 que é a solução, queridos. 9 ao quadrado dá 81, só que o menos 9 ao quadrado também dá 81. Lembrando, menos vezes menos dá positivo, certo? Então, quando a gente tiver um padrão desses daqui, a gente vai ter 9 menos 9. Repara comigo outros exemplos. X ao quadrado igual a 64. Se x ao quadrado igual a 64, o teu x não vai ser só o 8, que é a raiz de 64. O teu x vai ser 8 e menos 8. Então, aqui desse lado, a gente vai ter que o x é a raiz quadrada positiva do número que está desse lado, mas o x também pode ser a raiz quadrada negativa do número que está do outro lado. Ou seja, queridos, o que sempre vai acontecer, independente do nosso resultado? Mais algum valor, menos algum valor. As raízes aqui, elas são raízes que a gente vai conhecer como raízes simétricas. Se uma é mais a minha tia, a outra é menos a minha tia. Beleza? Tranquilo? Eu não preciso aplicar aquela formulinha que você já sabe. Tranquilo? Vai para o incompleta c igual a zero. No incompleta c igual a zero, a gente tem agora esse tipo de expressão. Não tem um termo independente aqui. De novo, a gente quer igualar a zero para descobrir as raízes. O que vai acontecer agora? Quando a gente olha para cá, a gente pode usar uma técnica de fatoração. O x
aparece aqui e o x aparece aqui. Então, o que a gente pode fazer com o x? Já que ele é o fator comum que aparece nos dois, a gente pode evidenciá-lo. Colocando o x em evidência, na primeira expressão sobra x, na segunda sobra b. Olha que maravilha, senhores. X vezes ax ao quadrado. X vezes b, bx. Quando a gente faz isso, a gente já tem o nosso resultado. Por quê? Se a gente tem um produto valendo zero, você pode pensar aí quantos números você quiser. Nenhum desses números vai dar zero, a não ser que um deles valha zero. Olha aqui, ou x vale zero, ou então o nosso querido ax mais b vale zero. Qual é a conclusão que a gente tira daqui? Se o x vale zero, o ax mais b vale zero, esse cara ele sempre vai aparecer, senhores. Porque numa expressão em que não tem o c, o x sempre é o fator comum. Eu sempre posso colocá-lo em evidência. Então, mesmo que a gente ache aqui que a outra raiz é menos b sobre a gente vai ter sempre o que aqui? Uma raiz que a gente chama de raiz nula. Quando c é igual a zero, uma das raízes da minha função é nula. Beleza? Vamos para o exemplo. Se eu quero saber as raízes, igual a zero. Vamos colocar o meu x em evidência. Olha aqui, coloquei o x em evidência, Gabriel. Vai dar 3x mais 11 igual a zero. O que tem que acontecer agora? Se um produto dá zero, ou o primeiro cara é zero, e aí eu já tenho a minha primeira raiz, tá vendo? Ou o segundo cara é zero, olha aqui. 3x mais 11 igual a zero. 3x igual a menos 11, x igual a menos 11 sobre 3. Então, toda vez que eu tiver um caso b igual a zero, as raízes são simétricas. Mais alguém, menos alguém. Toda vez que eu tiver c igual a zero, uma das raízes é zero. Uma raiz é nula. Beleza? Tranquilos? Agora a gente vai lembrar daquela formulinha que você tanto gosta. Forte abraço, até daqui a pouco.